Você já parou para pensar como seria sobreviver ao fim do mundo? E se eu te dissesse que existe uma história real sobre isso, que inspirou um dos filmes mais impressionantes já feitos? Hoje vamos falar sobre Noé, uma história que vai muito além do que você imagina. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos mergulhar em uma das narrativas mais fascinantes da história da humanidade. Todo mundo já ouviu falar da Arca de Noé, não é? Aquela história do homem que construiu um barco gigante e salvou os animais do dilúvio. Mas o que muita gente não sabe é que existem detalhes surpreendentes que raramente são contados. Primeiro, vamos falar sobre o tamanho dessa arca. Segundo os textos antigos, ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. Para você ter uma ideia, isso é aproximadamente do tamanho de um navio de cruzeiro moderno. Imagina construir algo assim há milhares de anos, sem tecnologia moderna. Mas o mais interessante é que Noé não estava sozinho nessa missão. Ele trabalhou com sua família por aproximadamente 100 anos para construir a arca. Isso mesmo, um século inteiro. E durante todo esse tempo, ele alertava as pessoas sobre o que estava por vir, mas poucos acreditaram. E aqui vem uma curiosidade que vai te surpreender. A arca não tinha leme. Isso significa que ela não foi projetada para navegar, mas sim para flutuar. Era basicamente uma enorme caixa flutuante, projetada para resistir às ondas e tempestades. Outro detalhe fascinante é sobre os animais. Muita gente imagina que Noé saiu por aí caçando cada espécie, mas segundo os registros antigos, os animais vieram até ele. E não eram necessariamente 2 de cada espécie como muitos pensam, mas sim 7 pares de animais limpos e um par dos considerados impuros. Agora vamos falar sobre algo que poucos comentam: a tecnologia da arca. A embarcação tinha 3 andares, janelas próximas ao teto para ventilação, e era toda impermeabilizada com betume, uma substância natural que ainda é usada hoje em dia na construção civil. Mas o que aconteceu depois do dilúvio? Bem, quando as águas baixaram, a arca pousou na região das montanhas de Ararat, na atual Turquia. E aqui está algo interessante. Até hoje, expedições científicas procuram vestígios da arca nessa região. E tem mais. Após o dilúvio, Noé se tornou agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Isso mostra como ele contribuiu não só para salvar as espécies, mas também para o desenvolvimento da agricultura pós-dilúvio. O que muitas pessoas não percebem é que essa história não é apenas sobre um barco e um dilúvio. É uma narrativa sobre fé, perseverança e a importância de ouvir os alertas, mesmo quando parecem improváveis. Cientistas e historiadores têm encontrado evidências de grandes inundações em diversas culturas antigas, ao redor do mundo. Civilizações distantes umas das outras compartilham histórias semelhantes sobre um grande dilúvio, o que torna essa narrativa ainda mais intrigante. A história de Noé também nos ensina sobre planejamento e preparação. Imagine dedicar um século da sua vida construindo algo em que você acredita, mesmo com todas as pessoas ao seu redor duvidando. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias convicções e determinação. E tem um detalhe que poucos percebem. Após o dilúvio, surge o primeiro arco-íris como um símbolo de promessa e esperança. É interessante como um fenômeno natural, que vemos até hoje, carrega um significado tão profundo nessa história. Mas talvez o mais surpreendente seja como essa narrativa continua relevante nos dias de hoje. Num mundo onde enfrentamos desafios ambientais e mudanças climáticas, a história de Noé nos faz refletir sobre nossa responsabilidade com o planeta e com as futuras gerações. E aí? O que você achou dessas revelações sobre a história de Noé? Tem algum detalhe que você não conhecia? Deixa nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias fascinantes para contar. Até mais!